Bem-vindos a mais um vídeo do Instituto. Nós vamos falar um pouco sobre gramática, vamos conversar aqui sobre gramática, principalmente numa dúvida, num problema que me aparece para ensinar gramática aos alunos que eu tenho aqui na escola clássica, principalmente. E o Mário também dá aulas de gramática aqui no Instituto, então nós vamos falar sobre alguns temas e algumas dificuldades que aparecem ao longo desses estudos, tanto para nós, professores, quanto para os alunos, e isso pode ajudar muito a todos vocês. Primeiramente, inscrevam-se no canal, ativem o sino para receber notificações. Sininho. Ativem aí o sininho para receber notificações e acompanhem o Instituto, perguntem, podem deixar os comentários aí. Nós estamos dispostos a ajudá-los no que for necessário. Muito bem. Então, eu tenho ensinado com o Trivium Augustinianum, né? E a gente começa aqui falando no latim, falando sobre partes da oração. Certo. Tá, daí são 8 partes da oração, né? Sabemos, a gente vai ver ali. Nome, pronto, aqui já tem um problema. Nome. Tá aqui, ó. Já vamos ver na ordem aqui. Nome, nomen, pronomen, verbum, adverbium, participium, conjunctio, prepositio, interjectio. Qual é a minha visão? A minha visão é de que a gramática latina é muito mais simples do que a gramática portuguesa. Sim. Não sei se isso é uma impressão para ti também, antes da gente começar a falar de dificuldades, coisas assim. Acredito que sim, mas aí depende do tratamento. Nós temos que levar em conta isso também, porque se nós olharmos o livro do padre Manuel Álvares, vai parecer que a gramática do latim simplesmente não acaba, né? Mas há livros... Que de um certo modo, por conta do sistema ser muito simples, por conta desse pressuposto, assim, desses elementos iniciais serem algo bastante simples, é que não acaba a gramática. Sim. Ou seja, o esforço por categorizar em menos, dar menos categorias ao uso dessas partes da oração, sim, não existe tanto quanto talvez exista, ou quanto talvez seja necessário numa gramática portuguesa, por exemplo. Não sei se tu... E nós temos que levar em conta que houve uma evolução da gramática. Uhum. Eu fiz até recentemente um vídeo sobre a gramática do Dionísio Trácio, que é considerada a primeira, e é uma gramática do grego, e ali ele não fala nada, absolutamente nada de sintaxe, por exemplo. Não é uma parte do estudo da gramática ali que estivesse muito clara para eles, assim. Claro que havia, certo havia, porque não é possível que haja vamos dizer, um tratamento gramatical sem sintaxe, mas de alguma forma, ou porque nós perdemos talvez uma parte do texto, não sei, mas o fato é que ele não coloca essa parte, mas eles deveriam tratar de algum modo, nem que fosse em aula, sabe? Porque uma coisa é o que está escrito, é o que está registrado, uma gramática por escrito, outra coisa que aquilo vai servir para o ensino em sala de aula, que é certo, vai ser expandido por um professor, mas o fato é que na gramática do Dionísio não tem sintaxe. Nas gramáticas latinas também, de um certo modo. Exato. Esse é o problema, assim, ela não chega a tratar da sintaxe no sentido de que, ao colocar uma variação nas partes da oração, ao dizer, por exemplo, está pressuposta a sintaxe, vamos dizer assim. Sim. Por exemplo, os adjuntos adverbiais, adjunto adnominal, aparece ali ser algo pressuposto no momento em que algumas partes da oração, seja o pronome, seja o nome, elas variem em caso. Sim. Tem uma variação de caso, né? Tem a flexão de caso. Nessa flexão de caso é que nós vamos ver. Aí eu gosto de entender, aí que está o problema. Eu acredito que nesse início, né, no início dessa história da gramática, ao que me parece, se tinha uma ideia de que, ao mudar o caso, aquele nome ganharia uma característica de alguma das partes da oração. Sim, sim.
é isso que me parece. Me parece, sim, que seria redundante fazer todo um tratamento sobre, né, criar todo um tratamento sobre sintaxe, como nós temos hoje, ainda que seja importante, mas me parece que a eles estava suficiente usar aquilo na prática, usar aquele pouco ali na prática, sem ainda fazer esse esforço de dar nomes a essa mudança de forma dessas partes da oração que são como os nomes, ou que participam da categoria dos nomes. Os nomes, no caso, eles, ao variarem ali, em caso, eles mudam de função sintática. Isso, é isso que acontece, na verdade. Né? E isso é interessante, sim. E aí nós podemos falar que as línguas que não variam em caso, que não têm essa propriedade, elas precisam de uma sintaxe muito mais rigorosa. Elas precisam de regras mais claras para nós podermos entender o que é o sujeito. Exatamente. O que me parece é que é muito mais necessário ter isso no português, certamente. Assim, do que no latim, eu só digo que é interessante que poderia haver, por exemplo, nas gramáticas do Dionísio, o do Donato também não fala de sintaxe, salvo o engano da minha parte, mas não me lembro de ele falar. Até onde eu sei não fala. A gramática menor não fala nada sobre sintaxe. Não, certamente não. Assim, e a maior é assim. Nem há essa divisão. Exato. Então, só que poderia haver, certo? Poderia haver. Poderia haver, porque, nós temos que dizer aqui, isso aqui é a função de... O nome está no nominativo, então ele exerce a função de sujeito. Poderia haver isso, mas isso só foi se desenvolver porque provavelmente só se sentiu a necessidade maior disso quando vieram as línguas sem caso, que os nomes não variam. Né? Claro, os verbos variam, como sempre vão variar, mas os nomes já não variam. Né? Os nomes que aqui nós estamos falando é o substantivo. Então, substantivo e adjetivo também. E adjetivo. Adjetivo também vai de um certo modo, entrar junto nesse balaio do nome. Nome, substantivo e adjetivo. E eu queria frisar para o pessoal aqui, que talvez já esteja assim, mas eles estão fazendo uma conversa técnica aqui e eu não estou entendendo. E, bom, acho que a primeira coisa que nós temos que falar, e foi algo que tu tocaste ali no começo, é que a gramática... E como qualquer arte, e aqui nós estamos enquadrando como arte, ela serve para resolver problemas que nós temos. Não é? Então, e até tu falaste, vamos ver aí se a gente consegue dar um tratamento, se tu consegue me ajudar nesse ponto. Porque, assim, mesmo o professor, ele vai estar diante das dificuldades do idioma. Certo? Sim. Ele não se coloca ali como um imperador da língua. Exatamente. Para usar o título do agora me escapou o nome dele. O nosso grande orador, certo? O Padre Antônio Vieira. Ele não se coloca como imperador da língua. Não, ele se coloca diante das dificuldades de expressão básicas, assim, e ele tem os recursos para resolver os problemas, certo? E os tem introjetado também, assim. Então, até porque usar a língua, falar ou escrever, vem de um certo modo, né? Isso aí acontece antes de uma consciência gramatical. Sim, perfeitamente. Tá? Então, para explicar melhor isso, olha, a gente fala, nós usamos a nossa língua, tá? Nós usamos a nossa língua e usamos com correção, é possível usá-la com correção, com poucos detalhes com poucas correções baseadas na gramática, com a correção de um professor ou de alguém que preze pela forma correta e nos corrija, só nos diga, olha, tu deves usar o plural. Sim, Tu não podes dizer eles fez, eles fizeram. E nós notamos que por trás disso há as regras, nós ainda não damos nomes, nós não sabemos, por exemplo, tu deves usar a flexão de número. Não, as pessoas não dizem isso para nós. Exato. Elas não dizem isso ao aluno, né? Nem mesmo os professores dizem isso aos alunos quando querem corrigi-los, porque a correção deve ser algo mais rápido, mais simples ali, deve ser efetivo, e aí basta que o professor diga, olha, nós fizemos,
e não nós fez. Pronto, isso aí já resolve o problema. Agora, dar um tratamento técnico a essa flexão de número, por exemplo, já se torna uma atividade de análise gramatical. Isso. E detalhe, tá? Eles se confundem muito hoje em dia, tá? E antigamente não era assim. Nós vemos, é claro que nós não sabemos como era uma sala de aula do século I a.C., século II a.C. Beleza, mas nós temos uma noção. Nós temos uma pequena noção e até pelos tem tratados. Tem alguns textinhos de aulas, por exemplo, a gente tem aqui no Sermones Romani, nós temos ali uns textos pelo menos do século II. Sim. Que mostram a variação, às vezes, de caso de algumas palavras ali, em uso do cotidiano. Fulaninho foi tomar banho, tomou o banho. E aí mostra o quê? O presente, né? O verbo do presente, depois a conjugação do pretérito e tudo mais. Exato. E só que, assim, se confunde muito que nas gramáticas modernas existe uma carga ali de conceitos que se prestam mais ao próprio professor do que ao aluno. Exatamente. O professor deve saber e talvez o aluno não precise conhecer todos os termos técnicos, inclusive esse. Flexão de número. Não, plural. Olha só, se tu dissesse um sujeito no plural, o verbo vai ter que concordar. Porque sim, é uma imposição maligna. Não, cara, é para ter uma coerência, certo? Talvez tu consigas entender sem o eles fez. Talvez tu consigas entender nesse contexto bem simples, né? Agora, mas pela mínima coerência, certo? Básica, assim, eles fizeram, certo? Fica muito melhor, tá? Esse é o primeiro ponto, porque depois num texto mais complexo, as pessoas podem se perder se não tiver a concordância certa. Exatamente. Certo? Uma construção mais elevada. E aí, vai lá ler o próprio Padre Antônio Vieira, que vai ver, assim, várias orações encadeadas, assim, e de repente o sujeito meio que desaparece, tu vai ter que lembrar, e aí tu pega, às vezes pelo verbo que está no plural, tu lembra, ele está falando do sujeito aquele lá atrás que ele falou no plural, né? Então, tem função, tá? Tem função, e as pessoas, esses que argumentam contra a gramática normativa, eles falam usando esses exemplos bobos, assim, não, mas nós entendemos, nós fumo. Tu entendeste, não sei o quê. Então, a função linguística está ali plena, certo? Houve o entendimento da frase. Sim, mas se tu usares só esses termos simples, né? Só uma frasezinha simples. Agora, dá pro cara que fala nós fumo o texto do Padre Antônio Vieira, ele não vai entender, certo? Então, existe uma sacanagem muito grande por trás disso, né? Existe, no mínimo uma falta de sacanagem, né? Exato. E é ofensivo dizer a uma pessoa que não, pode falar aí, nós fumo, que tá tudo bem, as pessoas estão te entendendo, e quem disser alguma coisa é um preconceituoso linguístico, né? Tem isso aqui, na minha juventude, ali, meus 20 anos, era uma coisa que existia, assim. Né? Preconceito linguístico era algo mais ou menos forte dentro da academia. Acho até que diminuiu um pouco. Hoje em dia, diminuiu. Assim, graças a Deus. Mas volta, né? Essas coisas vão e voltam. Daqui a pouco alguém resolve ressuscitar isso aí. Mas enfim, né? Então, para resumir, a gramática serve para resolver problemas, né? Então, é isso que vocês têm que entender. Não é que a gramática é um negócio pronto que tu absorve e te torna o imperador da língua, né? Então, tem que levar isso em conta. Não, é para resolver os problemas básicos de entendimento mais simples e para ler os textos. Né? Para ler os textos. Então, o que eu vejo, tá? Sobre dificuldades, assim. Eu noto que uma dificuldade que aparece muito, a gente brinca com nós brincamos com isso, às vezes nós fazemos piada com isso, mas assim, fulano não sabe nem o que é o sujeito da oração. Sim. Isso aí já é saber o que é o sujeito. Talvez não seja realmente tão simples assim. Tá? Eu acho que não é uma coisa tão simples saber diferenciar o sujeito da oração. Por quê? Porque isso já é sintaxe. Sim. E o que é mais interessante é que
depois de estudar um pouco mais de trivium, assim, eu descubro que, na verdade, entender o que é o sujeito de uma oração passa por antes pela experiência de entender um sujeito lógico. Tá? Também. Eu estava falando, nós estávamos conversando esses dias sobre, nós temos essa palavra subjectum e hypokeimeno, no grego, tá? Hypokeimeno, na verdade, depois a gente sempre vê ento hypokeimeno, né? A gente tem em Aristóteles já esse nome, ali já no primeiro, no livro das categorias, né? Então o que acontece? Esse sujeito, muito tarde eu fui compreender que esse sujeito, ele tem esse nome, hypokeimeno, né? Pelo menos esse sujeito em Aristóteles, né? Esse, na verdade, subjectum inicial aí, justamente por ser aquele elemento, poder chamar assim, aquele elemento de uma oração, ou seja, se constrói uma frase, aí você tem aquele elemento que é colocado por baixo, que é a base de uma frase. Aí eu diria que uma das maiores dificuldades de quem... eu acho que isso aqui é a parte mais importante aqui de tudo isso, tá? Uma das dificuldades maiores de se entender gramática é quando aquele que está estudando, né, o estudante, ele esquece, tá? Ele para de pensar na realidade de uma ação. Ou seja, naquilo que é uma ação, ou naquilo que é a realidade descrita pela oração. Vamos lá. O Mário bebeu café, ou tomou café. Existe uma ação aqui, e por trás disso, e quando essa ação é feita por uma pessoa, muda totalmente do que dizer, por exemplo, choveu. É mais fácil entender, é mais fácil conseguir identificar um sujeito numa oração em que há uma ação humana, justamente por sermos humanos. Muito mais fácil entender que o sujeito é aquele que toma o café, aquele que ingere o café, aquele que toma algo, do que entender aquilo que não é humano. Porque eu noto no latim também, e no português, que as coisas não humanas são tratadas como se assim fossem, de um certo modo, como se elas pudessem agir, como se elas tivessem uma intencionalidade, que normalmente o sujeito tem uma intenção ou está ali realmente com uma vontade, ele tem uma vontade, ele tem uma decisão tomada e por isso toma uma ação. O Mário correu para a sua sala, certo? É porque ele tomou essa decisão, é porque ele se dirigiu até lá, sabia que deveria chegar até a sala, e ele, né, no seu pensamento, tinha isso e correu. Ele é o próprio princípio da ação. Ele é o próprio princípio da ação. É mais fácil entender o sujeito quando nós falamos depois também, o sujeito que faz tal coisa, isso aí é um bom modo de entender também o sujeito de uma oração. O sujeito é sempre aquele, então, que, de um certo modo, primeiramente o que a gente entende na escola é isso. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que tem vontade de fazer alguma coisa e faz. Basicamente, não estou dizendo que é isso, né? Mas basicamente, o sujeito é aquele que tem vontade de fazer alguma coisa e faz. Correu, bebeu, viu. Porque realmente nós falamos e nós estamos em contato muito mais com a realidade humana. Nossa realidade é essa e o nosso discurso vai se voltar muito mais para isso. Vai se voltar muito mais para essas situações humanas. Então, a própria estrutura gramatical talvez esteja assim, mais estruturada para expressar essas coisas, as coisas humanas. Então, tem um sujeito, tem um verbo que expressa uma ação que ele fez e tem talvez um objeto que receba aquela ação. E ao passo que na natureza nós podemos dizer, porque choveu. E aí nós
choveu porque choveu. Aí as causas é o meteorologista que vai ter que dizer, né? Ou ventou. Nós temos esses verbos impessoais. Os assim. montes uivaram. Não, aí já Então tem uma... Claro, eu tenho aí uma já tem uma metáfora, né? Só que, ainda assim, a metáfora funciona por causa das situações humanas. Sim. Aí que tá. É daí que ela tira a sua razão, né? Exatamente. É como uma comparação com algo humano. Ou pelo menos animal, sei lá, um lobo. Comparação com um lobo. Um lobo. Uhum. Mas enfim, então nós temos para as coisas da natureza verbos impessoais, como ventou, choveu, trovejou, que é um verbo que não tem sujeito, entende? Certo? Então, porque não precisa. Ali nós estamos constatando um fato da natureza cujas causas normalmente nós nem sabemos. Né? Olha, a causa individual de um relâmpago é muito difícil traçar, até para quem estuda isso. A causa individual daquele relâmpago. Pode conhecer a causa mais genérica, assim. Tá? Mas bem, e assim, a questão do sujeito, né? Porque tecnicamente o sujeito não é aquele que faz algo, é aquele de que se afirma alguma coisa. Uhum. A coisa mais, assim... Isso aí que tá, muito bem. Mais estritamente, a definição mais estritamente lógica é essa. O sujeito é aquele de que se faz uma afirmação, e o predicado é a própria afirmação. O predicado é a própria afirmação. E aí o sujeito recebe esse nome de subjectum, aquele que se assenta por baixo. De quê? Ele se assenta por baixo dos atributos que vão sendo colocados, jogados sobre ele. Ou seja, isso é muito importante, né? Por mais que olha só, aí o pessoal fica assim, tá, mas o sujeito muda de lugar na oração, tá? O sujeito vai para o fim da oração, por que complicar? Não, é assim, ó, na verdade o nome do sujeito não quer dizer aquele que vem primeiro. Não. Ele pode, na ordem da oração, tanto faz. Porém, ele aparece por último, mas ele continua sendo a base sobre a qual aquela ação, depois um modo com que a ação foi feita. Sim. Depois, o lugar onde aconteceu. Exato. Depois, tempo. O tempo. Ou nós podemos colocar sobre o sujeito, e aí na lógica, nós podemos atribuir ao sujeito, nós podemos atribuir a ele o quê? Primeiro, uma substância. Aí tá. Depois, nós podemos atribuir ao sujeito um hábito, algo que ele possui. Sim. Nós podemos atribuir ao sujeito um lugar. Nós podemos atribuir ao sujeito todos os acidentes, né? Nós podemos colocar ali acidentes e a própria substância. Aí tu já estás entrando no terreno da lógica e realmente eles estão muito próximos. Né? Isso é tão próximo para mim que eu fico pensando, olha, eu acho mais fácil entender. Eu acho que existe um primeiro entendimento da gramática, a gente pode entender a gramática por si mesma, a gente pode diferenciar até, mas nós não tocamos ainda na realidade desses nomes. Sim. Eu tenho essa impressão de que nós, sem a lógica, sem esse tratamento da lógica, é importante estudar a gramática em si mesma e é o único jeito até mesmo de alcançar a lógica. Mas nós só tocamos mesmo no que é realmente o sujeito, no que são realmente, no que, por exemplo, as outras partes da oração compõem, quando nós compreendemos essa primeira parte da lógica. Sim, a teoria da lógica. Mas é que assim, e eu concordo com o padre Manuel Álvares, quando ele disse, olha, não se fale de lógica nas aulas de gramática. E eu concordo. Só que ele está pensando, obviamente, em crianças que estão aprendendo latim, tá? Crianças pré-adolescentes. Então, realmente, se a pessoa não sabe nada de nada, está aprendendo a sua primeira língua, então, e a gramática de uma primeira língua, geralmente na época do Padre Manuel, era o latim, certo? Não era a gramática do português. Não, era a gramática do português. Embora o português já tivesse ali começando a ganhar suas gramáticas, mas o latim ainda era a língua da cultura preponderante. Então ele diz, olha, não confunda, não fique jogando noções de lógica
na cabeça dos alunos que estão aprendendo gramática, certo? Mas só vai, como tu disseste ali, entender propriamente todos os conceitos da gramática depois na lógica mesmo, na lógica dialética, quando tu chega lá no trivium, certo? E até por isso que eu sempre escrevo aqui, nós falamos em geral, todos nós, que estudar só gramática não dá também, certo? Toda a língua só é estudada, a linguagem humana só é estudada no seu todo com gramática, lógica e retórica ainda por cima, tá? Pode até alguém querer argumentar que retórica é para quem vai se lançar no mundo como sei lá, beleza, tá? Talvez, assim, aquele ensino de retórica que se dava na Roma Antiga fosse assim, que era bem minucioso, mais do que a retórica típica do trivium, né? Mesmo assim, eu ainda acho, para estudar bem a linguagem só com gramática, retórica e dialética lógica, né? E ali, quando tu falas, e eu acho importante, o hipokeimenon, não sei... Hipokeimenon, certo? Que é o substrato, ou substância, ou ainda sujeito, certo? São palavras muito próximas ali, no próprio latim, né? Sujeito, substância, substrato. Algo que está por baixo. E aí, nós temos que entender isso muito bem. Eu acho que nós até podemos ficar por aqui depois que nós explicarmos isso, senão vai muito longe, mas, assim... Nós temos que entender qual que é o referente que está por baixo das coisas que nós falamos. Tá? E é por isso que também ensinar conceitos de lógica junto com gramática pode confundir. Porque primeiro nós temos que entender assim, se nós falamos o Mário bebeu café, então tem um referente ali que é uma pessoa individual realmente existente, certo? Agora, se nós falamos o vermelho, o vermelho, tá? Vamos começar assim. Esse vermelho, do ponto de vista da lógica, ele é um acidente, uma qualidade, né? Ela não é uma substância em si. Exato, daí já não estamos mais falando do sujeito lógico, né? Já não falamos mais de um sujeito lógico, necessariamente lógico. Sim, nós estamos falando de um acidente, de algo abstrato. Isso nós vamos aprender só na lógica mesmo. Assim, quando eu falo vermelho é uma bela cor. Do ponto de vista da gramática, o vermelho é o sujeito, sim. Mas do ponto de vista da lógica, o vermelho, aí que está. Nós temos que saber que ele não é uma substância. Ele não pode ser um hipokeimenon propriamente dito. Ele só pode ser abstrativamente pela gramática, na linguagem, mas nós temos que saber, o vermelho em si não existe. Tá? Nós estamos separando, abstraindo o vermelho de algum objeto. Por exemplo, aqui desta caneca. Este vermelho é muito belo, a meu ver. Certo? Nós estamos abstraindo daqui. E ele não é um hipokeimenon no sentido mais absoluto da palavra, que só poderia ser a própria caneca. Porque o que existe é a caneca. E a caneca é vermelha. Não tem um acidente de ser vermelha. Né? Então... Na lógica que nós vamos chegar a entender essas coisas. Que na gramática pode haver um sujeito que é algo puramente abstrato. Né? O vermelho, a corrida. Por exemplo, nós falamos, o Eduardo está correndo. E aí nós falamos, a corrida é uma coisa saudável é uma coisa saudável. É algo saudável para o ser humano. Faz bem para a saúde. A corrida é o sujeito. A corrida aí é o sujeito da frase, mas ela, na verdade, ela é uma ação. Ela também é de um certo modo, nós podemos entender que que a corrida como sujeito faz uma ação, ou seja, ela beneficia a saúde, ela é saudável. E nós podemos dizer também que a corrida é aquela parte da oração sobre a qual nós vamos assentar a ação. Sim. Nós vamos assentar um atributo. Sim. Nós podemos falar da corrida abstratamente. De um modo abstrato. De um modo abstrato, só que nós só vamos entender que nós estamos falando de modo abstrato na lógica. Então, se a pessoa nunca chegou na lógica na escola, ela nunca vai entender bem isso. Não vai diferenciar isso. Ela não vai... Tá certo que ela sabe que não existe uma... Talvez ela
em alguma parte do ser dela, ela sabe que não existe uma corrida em si. Que corrida só existe num sujeito que corre mesmo. Exatamente. Certo? Mas se ela não for ensinada, se ela não for informada, perfeitamente disso, ela sempre vai viver numa espécie de confusão, num lusco-fusco ali, e é disso que se formam tantas dificuldades, assim, no estudo, a meu ver, né? Então, isso falta muito hoje em dia. E só pela gramática só nós não vamos chegar aí, e só estudando lógica também, como é que a pessoa vai começar estudando lógica sem ter um mínimo de gramática? Um mínimo de gramática, né? Para embasar o estudo da lógica dela, posterior. Bom, muito difícil. Para terminar o assunto, né? O que eu noto aqui ao ler, por exemplo, essas partes da oração e ao estudar a gramática latina mesmo, eu noto que há nessa simplicidade de entender, pelo menos, em termos latinos, uma das coisas mais interessantes aqui é que o sujeito da frase, ele é sempre, isso é uma parte muito interessante, ele é sempre nome. Ou seja, essa parte da oração aqui, nomen, tá? O nomen em latim, ele assegurava até uma maior clareza para o estudante. Eu acho que esse conceito de nomen, né? Esse uso do nominativo, do caso nominativo, sim, que seria chamar algo pelo seu nome. Sim. É o nome de algo. Isso é uma coisa que é difícil às vezes a gente pode dizer assim, a gente pode ensinar essa parte da oração no latim, a gente pode dizer assim, ou melhor, esse caso da língua latina, eu tenho lá, por exemplo, poculum, né? Poculum, que é o copo. Eu posso dizer assim, poculum parvus est, tá? Eu não preciso diferenciar ainda que poculum, eu não precisaria dizer que poculum é o sujeito. Como nós já estudamos gramática na escola, eu também posso dizer hoje, posso ensinar que poculum está no nominativo porque é o sujeito. Porém, eu acredito que um professor da antiguidade fosse tratar desses assuntos do uso dos casos, ele já veria o quê? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu afirmo algo sobre este objeto. Perfeito. Tá? Eu digo que esse objeto é alguma coisa. Eu preciso usar o nome dele? Eu preciso dizer apenas, começar isso, esse entendimento começa pelo nome, sim, do objeto, sobre o qual colocarei ações, sobre o qual direi outras coisas. Atributos, colocarei atributos, né? Então... tu podes até dizer assim, isto é transparente. Só que há uma grande diferença em dizer o copo é transparente. Porque isto é um pronome genérico que vale para qualquer coisa. Tudo pode ser um isto que tu tiveres perto de ti. Tá? Mas quando tu revelas o nome da coisa, tu dá talvez a informação mais importante, certo? Talvez a informação. E é por isso que está lá no Gênesis também, dar nome às coisas. Dar nome às coisas. Né? Sem tu teres o nome, então tu vai dizer, depois tu vais querer informar alguma pessoa assim, que o copo é transparente, daí tu vai dizer o quê? Isto é transparente, o cara vai, mas isto o quê? Isto qual? Qual isto? Que coisa? Como assim? Então, precisa ter o nome. Então, o nome é o fundamental. Sem ter o nome das coisas, nós sabermos o nome das coisas e darmos nomes das coisas, não tem como avançar. Pode parecer que o nome é pouco, certo? Porque tu diz assim, o copo, certo? Mas eu não sei várias propriedades do copo. Mas pelo menos o nome eu sei. Então, é o ponto de partida de tudo, certo? Sem ele não funciona. É o nome. É o nome, exatamente. E aí se tem esse caso, nominativo. Ou seja, na verdade, eu não sei, eu teria
eu diria que é o caso... É muito interessante, eu acho que o Manuel Álvares trata desse modo. Ele diz assim, ó, esse é o primeiro caso. Uhum. É muito mais fácil de entender o nome nativo como o primeiro caso... Sim, perfeito. Do que entender o nome nativo como um caso espalhado entre os outros. Não, ele é o primeiro caso, ele é o caso base. Exato. Se nós pensarmos assim. E depois até uma certa discussão qual é a ordem dos outros casos. Às vezes Exatamente, exatamente. Mas o nome nativo é sempre o primeiro. Isso aí não tem o que fazer. Né? E é interessante, é interessante. É interessante que tu ter, assim, ó, nome, e quando nós falamos assim, na gramática latina, quando tu aprendes o nome, tu aprendes quase que ao mesmo tempo caso nominativo. Então, assim, a parte da oração e a sintaxe estão muito próximas ali. E na gramática das línguas modernas, elas estão, uma está lá no começo e outra está no final aqui, sintaxe. E aí as duas coisas não... Né, parece que perdem a sua relação. Tem um hiato muito grande entre o tratamento de uma e outra. E até nisso, então, estudar as línguas antigas ajuda muito. É benéfico. É muito benéfico. É muito benéfico. Eu acho que era isso, Mário. Eu acho que era isso. E, então, é isso. Aprendam o nome das coisas. Nome das coisas. A primeira coisa. Mesmo que não saiba dizer nada sobre quase nada sobre aquela coisa. Só de saber... Isso para não falar das coisas mais sutis, como, por exemplo, emoções que passam na alma. Emoções ou desejos ou ambições que nós temos na alma que, certo? Só ter o nome daquilo já te dá pelo menos um poder de, isso está acontecendo dentro de mim. Se tu não tens o nome do que está acontecendo dentro de ti, aí tu vai ficar completamente à mercê daquelas forças da alma, né? Então isso ainda é um segundo passo. O segundo passo. Até porque dizer o nome, se nós temos o nome de uma dessas coisas, nós logo colocaremos aí alguma ação. Sim. Nós logo teremos para isto alguma ação ou algum atributo. Isso já mostra alguma potência. Exato. Algo que algo que esta coisa de algum modo faz ou pode fazer. Ou nos inclina a fazer. E aí, isso aí, pode até não estar perfeitamente certo do ponto de vista do estudo da alma, pode ser que nós não peguemos várias sutilezas que tem ali, mas nós temos um nome, nós temos uma direção para que aquilo está tentando te levar, então já tem algum controle. Isso aí já é mais uma defesa aí do aprender os nomes das coisas, né? Que é o que está lá. O que Deus mandou fazer foi isso, né? Dar nome às coisas, pelo menos isso é o mínimo. Muito bem. Isso é o mínimo. Muito bem. Certo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Inscrevam-se no canal. Se vocês querem ouvir aí a continuidade da conversa, se algum assunto chamou a atenção e vocês querem um vídeo sobre esse assunto em específico, escrevam aí, deixem para nós. Nós queremos não só ensiná-los, mas fazer parte dos estudos de vocês e ajudá-los a crescer no todo dos estudos e a terem mais interesse por isso. Certo? E terem aqui alguém que os acompanhe e que participe desse processo. Tá bem? Muito obrigado e estamos à disposição. Até mais.